Vamos lá, pessoal. Os que estão aqui na presencial, a gente já estava conversando, já conhece, né? Eu conheço já alguns alunos. Meu nome é Leonardo Favaretto, sou atualmente auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas. Passei num concurso lá de 2000, edital 2015, prova em 2016, fui nomeado em 2018. Aí, teve um longo caminho lá até a nomeação. E aí, como fui nomeado em 2018, faz 7 anos hoje que esse mês vai estar completando 7 anos que eu trabalho no TCE. Então, assim, a gente está ministrando agora o início dessa aula do curso focado para o TCE, né? No princípio, concurso que vai sair agora em 2025. E posso dizer assim que é um excelente órgão para se trabalhar. Para quem gosta de contabilidade, então, é muito bom. Assim. Para quem é contador, já teve experiência na contabilidade pública ou privada, é excelente. Primeiro porque a gente tem uma visão, tanto do Estado quanto dos municípios, da contabilidade em geral, mas com bastante foco, é claro, em contabilidade pública. Né? Dependendo do setor lá, até pode lidar um pouquinho mais com contabilidade geral, mas geralmente é contabilidade pública. E a contabilidade pública tem as suas nuances, suas especificidades, que, no meu ponto de vista, é até um pouquinho mais complicadinho do que contabilidade geral em vários aspectos. Tá? A gente está se baseando a gente está tendo como base o edital passado, de 2022, se eu não me engano, que teve no início do edital, e a gente vai basicamente seguir a ordem, teve a parte inicial da contabilidade, que é a conceituação, objeto, campo de aplicação. Essa parte de princípios e normas, o edital não cobrou, tá? Daí a gente não vai trazer a parte dos princípios, mas depois até a gente vai atualizar esse slide aqui, mas lá no nosso conteúdo programático e na apostila, a gente tem a outra primeira parte aqui do edital, que é a parte continua na parte de patrimônio público, receita, despesa, ativo, passivo, toda a parte inicial assim da contabilidade, tá? E basicamente, o que as provas de concurso cobram para essa parte de conceituação, objeto, campo de aplicação, ativo, passivo, está disposto muito lá na estrutura conceitual. E a estrutura conceitual é uma NBCT, né, uma norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, NBCT-SP. Né, uma das NBCT lá que são expedidas, emanadas lá pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC. E a gente tem diversas NBCTs, mas a primeira delas, ali a principal, é a estrutura conceitual. As provas sempre pegam alguma coisa da estrutura conceitual para cobrar essa parte inicial. Então, se cair alguma coisa inicial, a banca geralmente pega alguma coisa da estrutura conceitual. Então, assim, a gente recomenda bastante a leitura da NBCT, estrutura conceitual, ainda que a leitura não seja uma leitura muito didática, vai ter que ler mais de 1, 2 vezes, mas vai ser bem importante assim para a prova, né? Então, a gente trouxe no material, na apostila, mas é interessante grifar e, né, as partes mais importantes. A gente vai trazer aqui algumas partes mais importantes e ver o que as bancas também cobram mais. Tá? Então, começando pelo conceito ali de contabilidade aplicada ao setor público, também chamada de CASP, né, pela sigla, a nova estrutura conceitual, né, nem a nova, é uma NBCT lá de 2016, ela revogou a NBCT 16.11. Antes a gente tinha 16.1, perdão. A gente tinha 16.1, 1.2 e assim ia. E aí saiu essas NBCTs e entrou as NBC-TSP, a primeira é a estrutura conceitual, depois tem a 01, 02, 04, e a gente tem uma série de NBC-TSP, né, que é específica para o setor público. Na NBCT SP estrutura conceitual não diz lá o que é a contabilidade pública em específico. Mas a gente pode tirar o conceito lá da NBCT 16.1, que é a contabilidade aplicada ao setor público, é o ramo da ciência contábil, que aplica no processo gerador de informações, princípios de contabilidade, as normas de contabilidade, direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público. Então ela foca bastante nessa parte de controle patrimonial, e depois tem alguns outros focos que a gente vai ver no decorrer aqui da nossa conversa, tá? A gente também é bom sempre lembrar daquele conceito que a gente tem lá da contabilidade geral também, que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada, seja ela geral ou pública. Ciência social aplicada não é uma arte, nem uma técnica, nem uma ciência exata como algumas provas costumam cobrar. Então, por ser contabilidade, lidar com números,
geralmente tem esse tipo de pegadinha, mas a gente tem que tomar cuidado, que é uma ciência social aplicada, assim como, por exemplo, a economia e a administração. Então é uma ciência social, né? Por isso a necessidade de fornecer informações aos usuários. A NBCT, estrutura conceitual, ela não apresentou o conceito ali da contabilidade, como a gente havia falado, mas tem o objeto, né? O objeto da contabilidade, em geral, é o patrimônio. E na contabilidade aplicada ao setor público, o objeto acaba sendo o patrimônio público. Tá? Então, se vier alguma questão de prova que só tem alternativa de patrimônio, bom, dá para marcar lá. Mas se tem uma específica que é patrimônio público, com bastante alta probabilidade de ser cobrado a alternativa correta como o patrimônio público sendo o objeto da contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Então, trazendo um pouquinho ainda lá, alguns conceitos lá da NBCT 16.1, que já está revogada, é só para fins de entendimento, né? Ainda que as bancas, em sua maioria, não cobrem mais, mas a gente pode entender o patrimônio público como um conjunto de bens e direitos, né? Ou direitos e bens, e obrigações também. Né? E aí, esses bens e direitos, eles podem ser tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos pelas entidades do setor público e que representem um fluxo de benefícios presente ou futuro. Tá? Com frequência, a NBCT traz essa nomenclatura, fluxo de benefício presente ou futuro. Inerente à prestação de serviços públicos, de novo, né, sempre relacionado à parte pública, ou exploração econômica por entidade do setor público e suas obrigações. Tá? Então, lembrando lá bem inicialmente, né, bens é tudo aquilo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaz as necessidades humanas. Né? Intangíveis são aqueles bens que têm natureza física, que podem ser tocados, né, como dinheiro, edifícios, veículos, equipamentos, e os intangíveis é aquele que não tem existência física, mas eles podem ser convertidos em moedas. Né? Então, por exemplo, marcas, programas de computador e linha telefônica. Né? Mas uma questão importante aqui é essa questão da avaliação econômica. Então, assim, se um bem, ainda que ele seja intangível, mas eu não consigo mensurar ele, depois a gente vai ver as fases de avaliação e mensuração, se eu não consigo mensurar, dar valor econômico para aquele bem, ele acaba não sendo aí um ativo, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver aí mais para frente na parte de ativo. E os direitos, né, são aquilo que eu tenho a receber ou a recuperar em transações com terceiros, né, títulos, duplicados, clientes, e obrigações é aquelas contas a pagar ou compensar aí oriundas de transações com terceiros, né, tais como fornecedores, salários a pagar, impostos a recolher. O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, ele tem como objetivo fornecer informações aos usuários, tá? E aí sobre o quê? Sobre os resultados, né, da natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público em apoio ao processo de tomada de decisão, prestação de contas, transparência e controle social. A gente vai ver com bastante frequência, nessa questão do objetivo aqui da contabilidade aplicada ao setor público, que esse fornecimento de informações de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial, ou patrimonial financeira, ele serve de fato para apoiar a tomada de decisão, depois a gente vai ver mais grifado nos próximos slides, prestação de contas e controle social e transparência. Então, assim, esses três pilares aqui da estrutura conceitual, eles dão bastante um norte, assim, dá para a gente acertar muita questão de prova quando a gente tem memorizado só esses três institutos aqui, esses três conceitos, que é a tomada de decisão, prestação de contas, transparência e controle social. A gente vai ver mais para frente o quanto isso se repete também. Tá? Na estrutura conceitual, ela não apresentou um objetivo direto da contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Só que daí ela vem falando lá de um objetivo principal da maioria das entidades públicas. Tá? E também ela fala do objetivo da elaboração e da divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, que são os RCPGs. Tá? Então ela fala do objetivo da produção desses relatórios e do objetivo das entidades, mas não fala do objetivo da contabilidade em geral. Isso não vai fazer diferença lá para a nossa prova, mas é bom a gente assim, entender sobre o que a estrutura conceitual vem abordando. Tá? Então, apesar de ela traz lá os objetivos das entidades, que o principal objetivo é prestar serviço à sociedade, tá? Em vez de obter lucro, claro, entidade do setor privado, o objetivo principal é gerar lucro e gerar retorno financeiro. Nesse caso, aqui é prestar serviços à sociedade, tá?
Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial e do desempenho do fluxo de caixa. Por que esse parcialmente avaliado? Porque quando a gente vai pegar algumas demonstrações contábeis, por exemplo, isso a gente vai ver lá na parte das demonstrações contábeis, a gente vai ver que uma demonstração de fluxo de caixa que apresente, por exemplo, um caixa negativo, não necessariamente traz um resultado ruim para uma entidade do setor público, já que o objetivo principal é prestar serviços. Então, necessariamente, a avaliação da situação patrimonial não é só feita por uma análise objetiva das demonstrações contábeis. Tá? Então, pode ser que, de fato, a entidade tenha alcançado seu objetivo de prestar serviço, mas um balanço, lá numa demonstração de fluxo de caixa, isso não seja demonstrado da maneira que se ache melhor adequado. Tá? Só para dizer que aquilo que é demonstrado em demonstrações contábeis nem sempre reflete aí se foi atingido o objetivo ou não de uma entidade do setor público. E a estrutura conceitual ela também fala lá dos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil. Tá? Então, os objetivos da elaboração e da informação contábil estão relacionados ao fornecimento de informações, basicamente, o que a gente tinha falado ali no slide anterior, que são úteis aos usuários dos relatórios contábeis de propósito geral, os RCPGs, para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. Lembra daqueles 3 institutos que a gente falou? Da tomada de decisão, prestação de contas, que é prestação de contas / transparência, né? E responsabilização. Então, basicamente, esse fornecimento de informações que a contabilidade faz aos usuários dos RCPGs é basicamente para essas 3 funções, 3 pilares. Prestar contas, responsabilizar e ajudar na tomada de decisão. Os RCPGs eles são relatórios relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral. E aí a gente já viu algumas questões de prova falando assim, que os RCPGs eles têm como propósito atender necessidades ou finalidades específicas ou de determinados grupos de usuários. Tá? A verdade é que essas questões têm caído sim, com bastante frequência, mas os RCPGs eles são voltados, né, elaborados para atender os usuários em geral. Tá? Então não tem um grupo específico. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pegadinha em prova. Os RCPGs são componentes centrais da transparência da informação contábil. Claro, não é para menos, porque os RCPGs eles são aí os relatórios contábeis, que a gente pode incluir nos RCPGs das próprias demonstrações contábeis, as notas explicativas e outras mais informações. Então, eles são componentes centrais da transparência. E os objetivos da elaboração e divulgação eles são determinados com base nos usuários e nas necessidades de suas informações. Então, se a depender da necessidade, isso pode ser montado para o usuário, já que não é só as demonstrações contábeis que estão inseridas aí no conceito dos RCPGs. Eles são elaborados e divulgados para atender necessidades, não são elaborados e divulgados para atender necessidades específicas ou particulares, e abrangem o quê? As demonstrações contábeis, incluindo aí as notas explicativas, e aí a NBCT ela fala lá que dali para frente vai ser referido as notas explicativas vão ser referidas num contexto geral, como também denominadas demonstrações contábeis. E os RCPGs eles também apresentam informações que aprimoram e suplementam as demonstrações contábeis, ou seja, tem informações contábeis e tem outras informações que aprimoram e complementam as famosas e conhecidas demonstrações contábeis do setor público. Tá? Tudo isso então faz parte do conjunto dos RCPGs. E a estrutura conceitual ela diz lá também que é improvável que os RCPGs eles forneçam todas as informações que os usuários necessitam para fins de prestação de contas, né, responsabilização e tomada de decisão. Por quê? Porque é possível que a gente tenha quase que a totalidade das informações, mas ainda não todas aquelas necessárias para esses 3 objetivos. Tá? Então, assim, a estrutura conceitual reconhece que algo pode ficar de fora da informação contábil. Ela não é sempre 100% completa, né, como a gente vai ver aqui nas características qualitativas. E aí, consequentemente, os usuários do serviço, os provedores, eles podem também considerar uma informação de outra fonte, de relatórios sobre as condições econômicas atuais e projetadas, os orçamentos, conjunturas, enfim. Usuários da informação contábil, eles não precisam ter as respostas e as informações somente nos RCPGs. Pode ser em informações e relatórios complementares. É isso que a NBCT, estrutura conceitual, trouxe para nós.
E os objetivos da informação contábil, né? Esquematizando aquilo que a gente viu agora. A NBCT ela traz que o objetivo da informação contábil é fornecer informações úteis aos usuários para atingir 3 objetivos, que é a prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Eu venho frisando bastante esses 3 porque realmente provas costumam cobrar esses 3 objetivos aqui do porquê que os usuários necessitam dessas informações. E os objetivos dos RCPGs é a transparência da informação contábil para atender necessidades dos usuários em geral e não específico. E eles abrangem o quê? As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas e também outros relatórios. Beleza? Então, a RCPG não é só demonstração contábil, serve como instrumento de transparência e atende à necessidade de usuários em geral. Até aí eu acho que é bem tranquilo, mas algumas provas tentam fazer algumas pegadinhas também nessa parte inicial aqui. Tá? Os RCPGs eles atendem à necessidade de informação dos usuários de serviços e provedores de recursos. Tá? E aí informam o quê? O desempenho da entidade, a liquidez, sustentabilidade de prestação de serviços e capacidade da entidade de adaptar às novas situações. São só algumas das necessidades dos usuários que a gente trouxe aqui para contextualizar, mas isso normalmente não é cobrado em prova porque tem lá na estrutura conceitual. E quais são as informações que são fornecidas pelos relatórios contábeis de propósito geral? É a situação patrimonial, isso aí a gente tem lá numa demonstração contábil, que é o balanço patrimonial e, por exemplo, demonstração das variações patrimoniais, a DVP. O desempenho da entidade, os fluxos de caixa, formação orçamentária e cumprimento da legislação ou outra regulamentação relativa à captação de recursos, resultado da prestação de serviços, informações financeiras e não financeiras prospectivas e informação explicativa. Grande parte dessas informações fornecidas pelos RCPGs, de fato, estão nas demonstrações contábeis, tá? Mas pode ter algum relatório específico para alguma entidade do setor público que esteja em um setor específico, que não esteja aí numa demonstração contábil. Costuma cair em prova também qual que é o campo da aplicação da contabilidade pública, tá? Então, não é difícil, que abrange muitas entidades, tá? E aí, de acordo com a estrutura conceitual, o campo de aplicação é as entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação dos RCPGs. Basicamente, as entidades do setor público que têm a obrigação de elaborar e divulgar os RCPGs se aplica à contabilidade pública. Tá? Então, entidades do setor público obrigadas a divulgar e elaborar os relatórios contábeis geral das entidades do setor público são quem? Os governos nacionais, estaduais, distritais, municipais, então nas 3 esferas, e o Distrito Federal. Aí, também órgãos que compõem essa estrutura, que são quando, por exemplo, a gente quer, é possível que se emita, por exemplo, uma demonstração contábil, ou várias demonstrações contábeis específicas da Secretaria da Saúde, ou do Ministério da Saúde, que é quando ela é uma unidade gestora, por exemplo, que forma um conjunto de unidades gestoras formam um balanço, por exemplo, consolidado. É possível, e na verdade é normal, que uma unidade gestora de todas elas tenha o seu balanço patrimonial, a sua DVP, a sua DMPL e assim por diante, todas as demonstrações. Tá? Então, quem são obrigadas, além dos governos nacionais, os órgãos, as secretarias, os departamentos e os fundos, consórcios públicos também e outras repartições públicas congêneres da administração pública direta e indireta, inclusive os estatais dependentes. Então, basicamente, assim, é todo mundo que está no setor público, de maneira direta, como é esse caso, ou indireta, que é consórcios públicos, por exemplo, estão obrigados aí a fazer a contabilidade, a adaptar a contabilidade pública, a fazer escriturações de acordo com a contabilidade pública. A única questão que pode vir cobrando assim, em prova é essa parte das estatais dependentes e independentes. Então, as dependentes, elas entram no campo de aplicação da CASP, e as independentes e demais entidades, elas estão fora. Elas não são obrigadas. Mas aí, a estrutura conceitual ela fala lá pra gente que a entidade do setor público em que é facultado, é facultativo aplicar a estrutura conceitual e as demais NBCT-SP. Ou elas poderão aplicar por determinação de órgãos reguladores e fiscalizadores congêneres, empresas estatais independentes e demais entidades. Essas não estão obrigadas, a não ser que haja uma determinação de algum órgão regulador. Então,
teoricamente não seria obrigado, né, na lei, mas tem um órgão, meu órgão regulador, ele determina que eu aplique, aí eu já sou obrigado. Tá? Mas a estrutura conceitual fala que, a princípio, não seriam as estatais dependentes e demais entidades, ou seja, todas essas que não estão relacionadas aqui, elas são de maneira facultativa, a não ser que algum órgão regulador, fiscalizador, obrigue a aplicar a CASP. Aí voltando nessa questão de estatal dependente e independente, que é questão de prova, mas também não é algo muito difícil, que as empresas estatais dependentes, elas são as empresas controladas, que recebem recurso, que recebem do ente controlador recursos financeiros para o pagamento da despesa com pessoal, de custeio em geral e despesa de capital, excluídos nesse último caso aqueles provenientes do aumento da participação acionária. Isso aqui basicamente foi extraído lá da LRF, né, que também tem o conceito de estatal dependente e independente. O que fala aqui das empresas dependentes, então basicamente são aquelas que dependem do aporte de recursos dos órgãos públicos. Tá? E aí pode ser que existem estatais que são independentes, mas que elas recebem aportes para que o poder público aumente a sua participação acionária. Então, vamos imaginar o seguinte, uma Celesc. Celesc é uma estatal independente. Tá? Ela não depende de recurso público para seguir em frente, pagar servidor e tal. Vamos imaginar que seja assim, né? O Estado costuma fazer uns aportes para aumentar a sua participação acionária na Celesc, porque o Estado é o sócio majoritário da Celesc. Ele costuma fazer aportes. Se esses aportes servirem para que a Celesc comece a pagar os seus funcionários, ela deixa de ser independente. Mas enquanto esses aportes que o Estado fizer à Celesc, por exemplo, não forem utilizados para esse tipo de despesa de custeio de pessoal e ela não necessitar desse aporte, esse aporte ele vai ter a única característica de aumentar a participação acionária do Estado. A Celesc, com esse recurso, ela faz lá os seus investimentos, né, nas suas linhas de energia e tal, e dá a sua destinação, que não é uma destinação assim, de custeio, geralmente está relacionada a investimento, e assim o Estado aumenta a sua participação acionária. Então, o que a lei traz é que nas estatais dependentes, aquelas que são dependentes mesmo do recurso financeiro do controlador para pagamento da despesa pessoal e custeio em geral, e até mesmo de despesa de capital, elas podem receber aí essa questão da participação acionária, mas esses casos eles são excluídos aqui das estatais dependentes. Tá? Empresas estatais independentes são todas aquelas demais que são controladas pelas entidades do setor público, mas que não se enquadram nas características de estatais dependentes, né? Que em princípio daí não estão no alcance da estrutura conceitual e demais normas das NBCTs. Basicamente, estatal dependente é o que a estrutura conceitual fala que não se aplica à contabilidade pública. Tá? Não vai tão a fundo, dando exemplos, assim como a gente acabou de falar, mas fala basicamente isso. Né? Então, só prestar atenção em independente, fica bem tranquilo. Dependente é aquilo que depende de recurso, independente é o que consegue tocar a sua vida sozinha lá e não depende de recurso público. Tá? Aí a gente vai falar aqui agora, o Sistema S ele tem uma particularidade aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que eu não trouxe nos slides, mas tem aqui, ó, então, isso, está aqui. Mas olha só, o Conselho Federal de Contabilidade, ele entende que os conselhos, autarquias aí, seriam obrigatórios. A Celeuma tem um pouco nos conselhos, né, os conselhos de fiscalização, né, CRC, enfim. A STM entende ali que os conselhos e demais entidades, né, eles não são compreendidos no Conselho de Setor Público, né, e aí incluídas as empresas estatais independentes, né, e poderia aplicar as normas estabelecidas no MCASP de maneira facultativa, ou por determinação dos órgãos reguladores. Mas o CFC, ele entende, e ele é um próprio conselho, né, ele entende que os órgãos reguladores devam aplicar a contabilidade aplicada ao setor público, aí, porque ele entende que os conselhos são autarquias, né. E o Sistema S também. O Sistema S é obrigado a aplicar a contabilidade ao setor público, a CASP. Tá? Então, mas isso aqui é bem tranquilo também. O problema está só mais nessa questão aqui dos conselhos. E se a prova perguntar com base na STN, é aquela questão, né? A gente precisa responder dessa forma. Se perguntar com base no CFC, dessa forma. Mas quando tem uma discordância aí da doutrina jurisprudencial, tem banca que prefere não entrar no conflito aí, né? Porque pode ser objeto de recurso a questão, tá? Basicamente, as questões vão ficar na parte de estatal dependente e independente. Pode ser que
a gente encontra alguma questão que tem algo um pouco mais específico. A gente tem uma parte bem específica agora da estrutura conceitual, que é a parte das características qualitativas. Os RCPGs eles apresentam então informações financeiras e não financeiras sobre fenômenos econômicos e além de outros fenômenos. Então, são informações financeiras e não financeiras. Tá? Então, essas não financeiras que acabam confundindo um pouquinho, mas a gente vai tocar nos principais aspectos aqui que as questões de prova costumam entrar. Então, as características qualitativas da informação, elas são incluídas nos RCPGs, elas são atributos que tornam a informação útil. Tá? Depois a gente vai ver essa parte de informação, a informação ela deve ser sempre útil. Parece meio óbvio, né? Mas a NBCT, a estrutura conceitual, ela sempre reforça essa questão de informação útil para o usuário. Se ela não é útil, ela acaba que não precisa nem ser divulgada. Tá? E dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é, então, fornecer informações para a prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Então, as características qualitativas, elas tornam a informação contábil útil. Quais são as características qualitativas, então, que tem lá na estrutura conceitual? Né? Não sei se vocês devem ter ouvido já esse acrônimo, mas o RE com conteve é relevância, representação fidedigna, comprehensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. Aqui a gente colocou na ordem da estrutura conceitual, mas se for para memorizar com um acrônimo, aí o comparabilidade teria que vir para cá e tempestividade eles teriam que ser invertidos aqui, tá? Mas assim, não muda essas seis características qualitativas. Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, comparabilidade, tempestividade e verificabilidade. Então isso aqui é um pouquinho chatinho de gravar, mas com o acrônimo a gente consegue seguir. A relevância, né? Então as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil. É uma frase assim bem genérica, né? e bem lógica, né? Bem óbvia. Então, aqui acaba que não traz muita informação para nós, mas depois a gente vai ver quais são as jogadas de questões de prova que eles fazem para tentar confundir o candidato e testar aí a memorização e o conhecimento. Representação fidedigna. Então aqui na relevância a gente não consegue extrair nada de muito útil aqui no conceito. Tá? Na representação fidedigna, ela é um pouquinho, já tem algumas palavrinhas que a gente já consegue memorizar. Tá? Então, para ser útil a informação contábil, lembra lá que as características qualitativas elas tornam a informação contábil útil. Tá? Então, para ser útil a informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretendam representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação é completa, neutra e livre de erro material. Então essa parte aqui de completa, neutra e livre de erro, nesse caso aqui erro material, são características bem específicas da representação fidedigna. A representação fidedigna nada mais é do que representar aquilo que de fato está ocorrendo. E a informação que representa fielmente um fenômeno econômico, retrata a substância da transação e pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Tá? Então, assim, mesmo que não represente necessariamente a forma jurídica, mas está conseguindo ser fidedigna em termos de estar completa, neutra e livre de erro, ela é uma informação contábil cuja característica representação fidedigna foi atendida. Então, assim, estar livre de erro material não significa exatidão, tá, em todos os aspectos. Significa que há erros, que não há erros ou omissões que sejam individualmente ou coletivamente relevantes. Então a estrutura conceitual ela sempre trabalha assim também com um meio termo ali. Então não é que não vai existir erro, mas se existir, esse erro ele não vai ser relevante, tá? Na descrição do fenômeno e tal, e no processo utilizado para produzir informação. Então a representação fidedigna, ela é completa, neutra, livre de erro, mas não é 100% livre de erro, tá? Só o erro que for relevante. A compreensibilidade é uma qualidade de informação que permite ao usuário compreender o seu significado. Então, tranquilo, nada de muito diferente até aqui.
E os RCPGs devem apresentar a informação de maneira que corresponda às necessidades e à base de conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada. Então, da mesma forma que a relevância, a compreensibilidade não traz nada de muito útil aqui para a gente conseguir memorizar na parte do conceito. Tá? A tempestividade significa que a informação, ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil. Então, lembra que característica qualitativa ela torna a informação contábil útil. De nada adianta eu ter uma informação que não é tempestiva, que não veio no momento certo, se ela veio no momento muito posterior e eu já tive que ter a minha tomada de decisão, minha responsabilização ou a minha prestação de contas, ela já não é mais uma informação contábil útil. Se ela não é útil, ela já não atendeu mais uma característica qualitativa. Então, a tempestividade é uma característica qualitativa importante, que ela tem que ser tem que estar disponível para os usuários antes que ela perca a capacidade de ser útil, tá? Para fins de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. E ter informação disponível mais rapidamente pode aprimorar a utilidade, né, como insumo para o processo de avaliação da prestação de contas, responsabilização, né, e de influenciar os processos decisórios. Né? A ausência da tempestividade pode tornar a informação contábil menos útil. Comparabilidade também é bem tranquilo da gente conseguir memorizar. É a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade ela não é uma qualidade de um item individual de informação. Ela é a relação entre dois ou mais. É óbvio, né, porque a gente só consegue comparar dois ou mais itens da informação. Aí a estrutura conceitual ela vem falando lá que a comparabilidade ela difere da consistência. Né? A consistência se refere à utilização dos mesmos princípios e políticas contábeis da mesma base de elaboração, período a período, e de um único período entre duas ou mais entidades. A comparabilidade ela é o objetivo, né? Enquanto a consistência auxilia a atingi-lo. Então, a consistência ela é basicamente a estrutura que se faz para utilizar para se comparar a informação contábil. E difere da uniformidade. Né? Então, para que a informação seja comparável, as coisas semelhantes devem parecer semelhantes e coisas distintas devem parecer distintas. Então, a gente não quer que as coisas sejam iguais, sejam uniformes para conseguir comparar. Né? A gente tem que comparar as coisas semelhantes e as coisas distintas também devem parecer distintas. A ênfase demasiada na uniformidade pode reduzir a comparabilidade, ao fazer que as coisas distintas pareçam semelhantes. Então, se a gente traz tudo para uma unicidade, para uma uniformidade, a gente acaba perdendo a comparabilidade da informação. E a comparabilidade da informação dos RCPGs ela não é aprimorada ao se fazer que coisas distintas pareçam semelhantes, assim como ao fazer com que coisas semelhantes pareçam distintas. Essas frases que a estrutura conceitual fala aqui, de aquilo que é distinto deve parecer distinto, e aquilo que é semelhante deve parecer semelhante, e não ao contrário, né? E não a coisas semelhantes devem parecer distintas. Pode ser cobrado em prova isso aqui? Até pode, tá? Que é uma partezinha lá da comparabilidade. Mas é, talvez, aqui pouco provável, mas é interessante a gente entrar um pouquinho nesse detalhe que a estrutura conceitual entra, porque isso já foi o meu objeto de cobrança em prova, tá? E a verificabilidade, nossa sexta e última qualidade da informação contábil, ela é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários a informação a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar. A suportabilidade, ou seja, a qualidade referente àquilo que dá suporte a algo, algumas vezes é utilizada para descrever essa qualidade quando aplicada em relação à informação explicativa e à informação financeira e não financeira respectiva divulgada nos RCPGs. Então, assim, conceito bem amplo, né, um pouco genérico, mas basicamente, verificabilidade, né? Aquilo que está no RCPG, lá nos relatórios contábeis de propósito geral, eu consigo verificar que aquilo de fato ocorreu, tem um documento de suporte. O contador ele é muito acostumado se eu vou fazer um registro contábil de tal fato, eu tenho que ter um documento para suportar esse fato. Não posso dizer que saiu da minha cabeça, tem que ter um documento que comprova que aquele fato ele existiu, ele foi um fato mesmo, e aí levo isso para o mundo contábil. A verificabilidade nada mais é do que isso. Eu consigo verificar se aquela informação nos RCPGs, ela de fato existiu com algum documento de suporte, né? Então tem que dar suporte a algo. Bom, só fazendo recordando um pouquinho aqui então o que a gente acabou de falar, conteve, né? Então, relevância
que é a capacidade de influenciar uma informação contábil influenciar significativamente a tomada de decisão dos usuários, por exemplo, né? Então ela influencia significativamente. Representação fidedigna, ela tem que ser completa, neutra, livre de erro material, lembrando, não é 100% livre de erro, tá? Compreensibilidade, né? Corresponde às necessidades e à base de conhecimento, a informação ela tem que ser compreensível, ela tem que ser tempestiva, tem que estar disponível para os usuários antes que ela perca aí a sua utilidade, porque caso ela perca a utilidade, ou ela vai ser inútil ou ela vai ser pelo menos menos útil. Comparabilidade, questão de comparar as informações, essa questão da comparabilidade, normalmente vocês veem que um balanço patrimonial, por exemplo, e várias outras demonstrações contábeis são publicadas com o ano que se pretende publicar, pode chamar assim de ano atual, e o ano anterior, justamente para conseguir cumprir aqui essa característica qualitativa da informação. Porque se tu divulga um balanço patrimonial com os dados hoje, tu é obrigado a pegar o balanço patrimonial do ano passado e do retrasado para saber a evolução que teve. Então, por isso que normalmente as demonstrações contábeis, e aí a gente fala dos RCPGs, são divulgadas aí com no mínimo 2 anos para, na própria demonstração, a gente já ter atendido aqui essa característica qualitativa da informação contábil para conseguir comparar aí as informações e saber se houve uma evolução de um ano para o outro, pelo menos, tá? E a verificabilidade, aquela questão que eu falei, né? Que a informação contábil ela tem que ter um documento de suporte para verificar se existiu. Aquilo deve ter saído de algum lugar e deve existir um respaldo jurídico aí para ter uma existência no mundo jurídico e ter sido transportado lá para o mundo contábil e por sua vez está contido nos RCPGs. Quando a gente fala de características qualitativas, a gente acabou de falar das 6 características qualitativas, a estrutura conceitual ela traz também as restrições inerentes à informação contábil contidas nos RCPGs. Assim como na parte das características qualitativas, a gente tem aqui as restrições, que ainda são características qualitativas, as restrições inerentes a essa informação contábil, que a gente pode ter o acrônimo de MAC, tá? Que é a materialidade, o alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas e o custo-benefício. Tá? Esses são um pouquinho mais dificultosos aí para memorizar e entender um pouco, mas a gente vai tentar e depois com o exercício também vai ficar um pouquinho mais claro. Tá? Mas basicamente são aquilo que pode prejudicar uma informação contábil. Tá? E aí é a questão de materialidade, por exemplo, já vamos começar aqui com materialidade. A informação ela é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão, tá? Que os usuários tomem com base nos RCPGs. E a materialidade ela depende tanto da natureza quanto do montante do item analisado dentro das particularidades de cada entidade. Então, é um pouco óbvio, né? O que a gente tem aqui é que uma informação contábil que se ela for omitida ou distorcida, ela só vai ser material se essa omissão, essa distorção, ela puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de conta, de tomada de decisão e responsabilização. Mesmo que ela seja omitida e não tiver essa capacidade de influenciar aqui na tomada de decisão, a gente pode dizer que essa restrição acaba que não se aplicou muito àquela característica qualitativa, tá? Então, a materialidade é quando aquilo que diz o que é uma informação material, né? Que é quando a omissão ou a distorção vai influenciar a tomada de decisão, prestação de contas e responsabilização.